Oi, gente, tudo bom? Começando o TV Síntese Semanal. Miriam aqui no Lá em Brasília, tudo bom, Miriam? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo quem nos acompanha aí ao longo da semana, né? Bom dia, obrigado pela audiência de todo mundo. Eu sou o Rafael e a gente está começando então esse TV Síntese Semanal no dia 2 de dezembro de 2024. O ano está acabando, chegando no finalzinho do ano, e tem algumas surpresas que a gente vai comentar aqui, né? Saiu um decreto aí mexendo nos poderes da Anatel, importantíssimo esse decreto, a gente tem que entender melhor do que se trata, né? A gente vai falar também de decisões recentes no TCU, que aconteceram na semana passada envolvendo as operadoras, e a gente vai falar também do CAD e do Marco Civil da Internet, que está em julgamento lá no STF. Mas, para começar, vamos com a agenda da semana. Final de ano, acho que o pessoal já fez todos os eventos, agora estão tendo as reuniões corporativas, né, Miriam? Então, essa semana está um pouco menos densa, digamos assim, dos eventos com autoridades em tudo quanto é lugar, do Minicom, da Anatel, enfim. O que, é que vai acontecer nessa semana, de 30 a 7 de dezembro, né, vai ter a ITU, World Radio Communication Seminar 2024, na Genebra, na Suíça, e a Anatel vai estar lá. Vai acontecer também nesta semana a Brit Nordeste, em Fortaleza, lá no Ceará. E no dia 4 de dezembro continua o julgamento no STF do Marco Civil da Internet, que já mobilizou bastante gente, bastante interlocutores na semana passada, e nessa semana continua aí tramitando, chamando a atenção aí, porque o mercado está na expectativa das consequências para as plataformas digitais e se isso vai mudar alguma coisa para as OTTs. Tá bom? Vamos então para os temas da semana. Acho que o grande tema é o de hoje, né, Rafa? Saiu um decreto, o decreto 12.282, assinado pelo presidente Lula. Todo o decreto é presidencial, né, com a chancela do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que faz uma grave, importante intervenção branca, que eu estou chamando assim, na Agência Nacional de Telecomunicações. Em resumo, o decreto, ele fala que está querendo definir as competências no âmbito da administração pública federal relacionadas aos compromissos realizados a partir do aporte de recursos decorrente dos leilões de radiofrequência. Ou seja, ele está falando que, normalmente, os compromissos são estabelecidos pelo próprio edital, e a Anatel define as regras, fiscaliza o cumprimento desses compromissos e também para onde vão os recursos das obrigações de fazer quando alguma das metas, ou enfim, quando há multas e tal. E esse decreto, ele mexe com isso, ele fala que a partir de agora o Ministério e vai definir as diretrizes e as estratégias para a execução desses compromissos, podendo até afetar, não se sabe. Ele fala explicitamente que essa nova regra se aplica aos leilões já executados, ou seja, o leilão do 5G, que tem toda lá as suas metas estabelecidas no edital, mas que sempre você tem os recursos do FUST a serem implantados, é dos objetivos agora, passam a ter uma interferência direta do Ministério das Comunicações. Vamos aguardar a posição do Ministério das Comunicações, ele deve se manifestar ainda hoje, né, Rafa, sobre essa diretriz, mas comenta-se um pouco nos bastidores, é que, na verdade, com isso o Ministério fez te- mais liberalidade para ele mesmo poder indicar as contratações a serem feitas, inclusive com dinheiro dos recursos do FUST, deixando um pouco de ter a avaliação técnica. A Anatel, ela tem toda a sua estrutura de transparência, né, Rafa, ali que é colocada. É um decreto muito, assim, ele muda muito o relacionamento e a ação do órgão regulador, né? A meu ver, né, Miriam, lendo aqui rapidamente, porque ele acabou de sair, mas eu tenho a impressão que ele fala para a Anatel obedecer tudo que o Ministério das Comunicações determinar em relação ao uso dos recursos. Então, não cabe mais a Anatel ter essa capacidade técnica de analisar, por exemplo, pega lá o PERT e fala, não, está precisando do backbone nas cidades tais, 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 tais. E aí
os próprios conselheiros, conselho diretor, consegue definir o gasto desse recurso, né? Então, no mínimo, abre mais um processo democrático de convencimento, de ter que o Ministério se sensibilizar, se é que ele vai decidir pelo investimento desses recursos, né? Também a gente tem que pensar nisso. Não sei se isso significa que a volta do leilão arrecadatório, será, Miriam? Não, de qualquer forma, qualquer coisa que seja, a grande diferença, se for arrecadatório ou não, é que agora ele está falando que não há mais, a Anatel não tem mais esse poder regulatório, que é muito grave. Para mim, ele está ferindo a lei de telecomunicações, né? Porque qual é o limite do que é o regulatório e o que é política pública? É sempre um limite muito tênue. Agora, o que o ministro está falando, o governo Lula está falando, que política pública é tudo que se refere a arrecadação de recursos e a leilão de frequências. É uma coisa bastante diferente, né? E a Anatel vinha fazendo muitas obrigações de fazer, né? Com os conselheiros estavam determinando as obrigações de fazer, agora eles não vão ter mais essa liberalidade, né? Não, me parece que agora é o Ministério que vai falar qual é o tipo de dinheiro que deve, qual segmento, ou para onde que deve ir o dinheiro das obrigações de fazer a serem Será que eles vão estabelecidas. preferir voltar a aplicar multa e fim de papo ou vão ficar pensando no obrigação de fazer? Imagina se para cada multa você ter que negociar com o Ministério, enfim. Mas vamos para o próximo tema, vamos falar do TCU. Na semana passada, o TCU trabalhou bastante em relação ao setor de telecomunicações, ele aprovou duas coisas importantes. A primeira a respeito da ele aprovou o acordo de solução consensual da Viu com condicionantes, como já era esperado que ele aprovasse, mas não se esperava que ele aprovasse os condicionantes. Os condicionantes são colocar mais cidades para receber backhaul óptico lá no norte do país. Tá? O conselheiro, o ministro do TCU é Jonathan de Jesus, ele é lá do Pará e ele queria mais cidades no norte atendidas. O que isso acontece? Isso vai fazer a Vivo sentar com a Anatel, com o Ministério das Comunicações e definir uma nova lista de cidades. E aí, conversando ali com o pessoal, a gente já entendeu que não vai mudar nada do valor e vai ser substituição. Então, se onde antes ia ter 10 cidades e o preço para cobrir uma cidade no norte é uma cidade no norte, então vai ser feita essa substituição. Essa lista, a expectativa é que essa semana já esteja reformulada e seja entregue tá, para a Anatel para análise e avaliação e esse processo poder ser tocado. E a expectativa de todas as partes é que esse ano, sem falta, a Vivo realmente consiga assinar o termo de migração da concessão dela. Tá? Quer falar alguma coisa da Vivo, Miriam? Vamos para Algar aqui. Papel gás. Algar, o TCU aprovou a renovação das frequências de 1.9 e 2.1 GHz. É uma frequência que agora vai começar a renovação de todas as outras operadoras, de um leilão que aconteceu lá em 2007. Tudo bem, tudo aprovado, tudo certo. Já estava previsto no edital que pudesse ser renovado por mais 15 anos, então vai até 2038. Só que o TCU falou para a Anatel: olha, Anatel, a gente está aprovando, mas vocês não acompanharam se houve uso eficiente do espectro e vocês também não disseram para a gente como é que vocês lidaram ou se vocês conseguiram checar se havia infrações recorrentes que, de fato, necessitava a revisão ou a não renovação desse espectro. Então, o TCU falou para a Anatel que ela precisa melhorar, aperfeiçoar aí essas métricas de uso eficiente do espectro. E a respeito de infrações recorrentes, tá bom? Essa decisão, Rafa, tem uma coisa importante que é o seguinte: ficou se discutindo quando é que é o tempo da renovação, até quando essa renovação poderia ser feita, em que prazo, né? Isso significa concretamente que o TCU não aceita a renovação infinita para leilões já feitos, né? Você confirma mais uma vez aquela coisa, vai ter que haver licitação. Inclusive, a área Essa, técnica do essas TCU frequências antigas. odiou. Ah, A área técnica do TCU odiou. Ela estava gongando desde o começo, falando que era totalmente ilegal e irresponsável aprovar a renovação, mesmo essa renovação prevista no edital. Porque em 2028 vai ter um refarming, né? Vai ter uma readequação ali dos canais e para a área técnica do TCU isso significa um novo leilão. Tá sim, bom? mas o novo leilão vai acontecer só que em outra época, é isso que eu estou falando, entendeu, E Rafa? sim, no caso dessa frequência, só em 2038, É. né? Sim, mas pela legislação atual e há entendimento no mercado de que não precisaria novo leilão, mas o TCU só ficou discutindo qual é o prazo desse E leilão. E o TCU já deixa avisado, olha, as da Claro, as da Viva, as da TIM, também tem 1.9, 2.1, vão passar pela mesma análise
E a gente Isso. precisa votar se pode ou não mesmo renovar. Estão todos Uhum. abertos lá ainda para passar. Mudando de assunto, o CAD, no começo da semana passada, mandou a Apple abrir seu sistema de pagamentos para terceiros por causa de um pedido, de uma reclamação do Mercado Livre. Né? Quem lembra, quem usa a Apple, deve saber que tudo depende do ecossistema da Apple, nenhum aplicativo terceiro consegue funcionar sem passar pelo crivo e sem passar por pagar alguma taxa para a Apple. Né? E o Mercado Livre entrou com essa ação, na Europa já estava mudando, e agora, pelo jeito, vai começar a mudar aqui no Brasil por via concorrencial, via regulação do mercado de competição feita pelo CAD. Tá? Essa foi uma decisão da SG, ainda cabe recurso, a empresa ainda pode subir lá para o tribunal do CAD, ainda tem coisa para acontecer, mas é um movimento interessante, e pode ser multada em R$ 250 mil por dia se não obedecer. Então, ela vai ter que se mexer. Não tem informação de que ela já tenha se mexido, tá, Miriam? Aí a gente vai ver essa semana se ela protocola aí alguma petição, se ela questiona essa decisão pelo famoso fumus bonis, bônus, fumaça do bom direito, esse tipo de coisa que eles fazem para quando pode ter algum prejuízo, né? Por fim, o Marco Civil da Internet começou a ser julgado pela terceira vez, agora sem adiamentos, o artigo 19, a validade do artigo 19, a responsabilidade que as plataformas digitais têm sobre conteúdos de terceiros. Essa questão chegou lá no STF, porque as Big Techs, Meta, Google, eles questionam se não feririam a liberdade de expressão ao retirar os conteúdos de terceiro do ar sem ordem judicial, né? A interpretação, e é isso que está fazendo todo o STF se mexer, de que, olha, você tem que retirar o conteúdo sem ordem judicial, né, ou sob o aviso da autoridade, imediatamente, porque as coisas são graves. O Alexandre de Moraes até falou, olha, o 8 de janeiro lá de 2023 foi um exemplo de que não funcionam os termos de uso e a supervisão que as plataformas estão fazendo. Isso respinga em outras áreas, por exemplo, no e-commerce. A gente também fez uma matéria mostrando que as empresas de e-commerce estão preocupadas se elas vão ser ou não consideradas plataformas e se elas vão ser consideradas responsáveis pelos conteúdos de terceiros. Isso implica em que elas sejam punidas, possam ser punidas, se tiver, por exemplo, anúncios de produtos piratas, produtos comercializados que são ilegais no Brasil. Né, Miriam? Quer fazer algum comentário a respeito disso? Na verdade, esse debate é porque e vai referendar a ação da Anatel, né? Já a cautelar que a Anatel emitiu tem marketplace que questiona juridicamente, e tal, com o STF pacificando essa questão, fica resolvido também, né? É isso aí. E vamos, então, para a pergunta da semana. A pergunta da semana tem a ver, continua aí um pouco com esse tema do STF, né? A gente perguntou para o Fabiano Carvalho, ele é especialista em transformação digital, CEO da Icon, gestão de conhecimento e tecnologia. Qual a expectativa do impacto de uma decisão do STF sobre alterar o marco civil da internet? Então, Fabiano. Olá pessoal, vou falar um pouquinho de uma maneira bem rápida aqui de um tema que está muito forte essa semana em Brasília, né, que é a votação do Marco Civil. Eu tenho algumas opiniões que eu acho muito importante eu dividir com vocês, que é primeiramente, as pessoas hoje estão discutindo muito a questão de derrubar o artigo 19 ou não, e de que maneira esse artigo vai impactar na vida das pessoas. Eu acho que o principal impacto disso é não só na vida das pessoas, mas na vida de toda a economia digital. Então, a partir do momento que eu isento a responsabilidade dos provedores de plataforma de internet num conteúdo que for publicado por alguém, imagina só, eu vou deixar um ponto de reflexão aqui, quando eu não gostar de um produto, quando eu não gostar de um livro, de um filme, e simplesmente publicar um conteúdo e literalmente o diretor responsável por aquela publicação entender que aquilo é ofensivo ou entender que aquilo não está legal e tirar aquilo do ar. Onde é que fica a liberdade de expressão? Onde é que ficam os outros direitos e deveres que são garantidos por um aspecto legal? Então, eu gostaria que essa reflexão ficasse para todos e esse entendimento ele fosse muito forte para saber se realmente a discussão está em colocar ou não, em derrubar ou não o artigo, ou divulgar de maneira mais absoluta a discussão disso dentro da sociedade e de todos os envolvidos
com esse cenário. Aí, Miriam, o Fabiano pontuando essa questão, né, da liberdade de expressão, vamos para o quem para onde. Pois é, o Quem para onde tem alguns cargos importantes aí que mudaram. Na Red Hat, assumiu a Country Manager Sandra Weiss. Ela era vice-presidente do ecossistema de partners para a América Latina e assume a Red Hat brasileira. O Gilson Magalhães, que estava nesse cargo, foi nomeado VP e General Manager para a região da América Latina em outubro. Tá? Então, Sandra agora assume as funções no Brasil. Tá? O Radio Regulations Board da OIT terá um brasileiro a partir de janeiro, que é o Agostinho Linhares, né? Ele era do governo, da Anatel, agora está no Instituto IP Digital, e ele assume a presidência desse grupo multilateral que trabalha com a regulação de espectro no globo. O Agostinho, em relação ao espectro, é o Papa, né, Rafa? Então vai estar bem colocado. Nós temos também o Chandros Ron de Carvalho, é o novo VP e executivo da Virtuais, né, que faz M2M e IoT. Ele já foi da Bosch, da Cooperativa Olambra, está assumindo agora mais um cargo. Na Zepin, que é a plataforma de streaming, Aline Cavalcante é a nova diretora comercial. E na Diebold Nixdorf, Célia Regina da Silva assume o cargo de executiva de cotas. Você vê que tem algumas. É bom falar que mais mulheres estão galgando alguns cargos de direção, né, Rafa? É isso, acho que o nosso TV Síntese semanal está encerrando por hoje. É isso, Miriam. Boa semana a todos. A gente volta na segunda-feira que vem. Tchau, tchau. Legal. Até mais.